Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma questão do PISME. Essa é do módulo 1 do PISME 2020. Então vamos lá. Sejam A o conjunto formado pelos números pares que pertencem ao intervalo fechado 10 raiz de 2 e 20 raiz de 3. E B o conjunto formado pelos múltiplos de 3 que pertencem ao intervalo fechado 5 raiz de 3 e 10 raiz de 5. Aí ele pergunta, quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A? Primeira coisa, vamos montar então o intervalo A. No caso, o conjunto A. Primeira coisa, o intervalo 10 raiz de 2 até 20 raiz de 3, vamos lá, raiz de 2 a gente pode aproximar para 1,4, mais ou menos, né? Raiz de 3 a gente pode aproximar para 1,7, mais ou menos. E raiz de 5 a gente pode aproximar para 2,2, mais ou menos isso. Então vamos lá. Ele diz que o conjunto A é formado pelos números pares que pertencem ao intervalo 10 raiz de 2 e 20 raiz de 3. Então vamos lá. 10 raiz de 2 é como se fosse 14, né? 14, alguma coisa, 14,1, alguma coisa parecido com isso. E o 20 raiz de 3 é como se fosse o 34, alguma coisa. Beleza? Então, o conjunto A, ele seria formado pelo próximo número par, depois do 14, certo? Então seria 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Não pode ser maior do que o 34 porque ultrapassaria o 20 raiz de 3. E agora o conjunto B. O conjunto B é formado pelos múltiplos de 3 que pertencem ao intervalo 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vai ser mais ou menos, se eu tivesse 10 raiz de 3, seria mais ou menos 17, 17,1. Se eu faço 17 dividido por 2, que seria o 5 raiz de 3, 17 dividido por 2 dá 8,5 mais ou menos, né? Então eu vou pegar o próximo número múltiplo de 3. Então seria 9, 12, 15, 18, 21 e o 10 raiz de 5. Se o 5 é 2,2 alguma coisa, o raiz de 5 é 2,2 alguma coisa, 10 raiz de 5 é 22 alguma coisa. Então, o meu intervalo B, o meu conjunto B, perdão, iria até o 21. Então, do 9 até o 21. Aí ele fala o seguinte, quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A? Então, a gente vai ter que tirar os elementos de B que pertencem a A. Então, vamos lá. 9 pertence a A? Não, então 9 continua. 12 pertence a A? Não, então 12 continua. 15 pertence a A? Não, então 15 continua. 18 pertence a A? 18 pertence a A. Então eu corto. 21 pertence a A? Não, então continua. Então meu conjunto B, formado pelos elementos que não pertencem a A, fica como? Fica com 4 elementos. Então a resposta é letra B. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.